Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você está assistindo a essa aula. A gente está num eixo novo, o segundo eixo do que a Viva é Pense faz. Basicamente, a ideia é a gente pensar que a igreja, como eu falei na semana passada, na aula passada, ela é uma extensão da obra de Cristo. Então, não tem como pensar o que Cristo fez desconectado da igreja. A igreja é o resultado concreto e direto da vida e obra de Jesus. Bom, mas nesse sentido, nosso intuito aqui é pensar numa teologia, numa reflexão cristã, a partir do nosso olhar. Eu acho que é importante a gente explicar quem a gente é, no que a gente acredita, e, e óbvio, quando a gente fala de cristianismo, o certo seria a gente falar de cristianismos, até porque há muitas percepções sobre a mesma fé. E hoje eu vou trazer alguns elementos para que você possa refletir, pensar a respeito da Viva. O objetivo desse curso, por isso que essas aulas aqui da Teologia Viva são abertas, elas são postadas no YouTube, é o único módulo do curso que é feito assim, para que as pessoas possam, ao terem interesse de participar da igreja, saberem qual é o tipo de compreensão teológica que você vai encontrar aqui. Então, em primeiro lugar, eu queria sugerir para vocês um texto é, de um autor interessante que é e foi o diretor da Starbucks, né? Que é do Howard Schultz. Esse texto aqui, Dedique-se de Coração, do Howard Schultz. É um autor que fala muito sobre como que ele pegou uma empresa pequena, local, ah, e transformou numa empresa que vende café a nível mundial. É talvez uma das maiores marcas de venda de café do mundo. É um livro interessante porque ele traz algumas características, algumas marcas do Starbucks que, fazendo uma ponte com a igreja, são muito interessantes. Por quê? Na semana passada, na aula passada, ou quando você assistiu essa aula, eu falei a respeito de ser igreja missional. Isso significa que a igreja, ao longo desses 2000 anos, ela precisa ser igreja para o seu tempo, para o seu mundo e para a sua época. E é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, o café, ele existe há muito tempo, pessoas tomam café há muito tempo. Mas ele trouxe, digamos assim, uma roupagem nova para como se vende café. O que eu gostaria de trazer com isso? A ideia de que, para sermos igreja, precisamos pensar também no tempo e no contexto que a gente está vivendo. No livro de Atos, tem uma expressão muito interessante, logo no capítulo 2, que diz assim: Davi serviu a sua geração e depois descansou. O que significa dizer para a gente que cada comunidade tem que servir a sua própria geração. Cada cristão tem que servir a sua própria geração. Então, a gente não faz isso, obviamente, sem bases. Por isso, a base da Viva, a nossa confissão, ela se estrutura da seguinte forma, muito singela e direta. Nós somos uma igreja, primeiro, cristã. Sendo uma igreja cristã, nós podemos pensar em cristãos ortodoxos, cristãos católicos e cristãos protestantes. Dentro do cristianismo, nós, Viva, somos protestantes. Isso significa que o movimento que nasceu de Martinho Lutero, João Calvino, Melanchthon, Zwingli, os personagens ali do século XVI na Reforma Protestante, são importantes. Essa tradição protestante é importante para a gente. Por isso que nós somos uma igreja cristã protestante, que acredita no quê? No poder transformador do Evangelho. E aí essa palavra evangelho, ela é fundamental para a gente, porque nós cremos que o evangelho é o poder de Deus para transformar e renovar a vida e a sociedade. Aqui estão as nossas bases, as nossas premissas teológicas. Somos uma igreja protestante que acredita no poder transformador do evangelho para renovar a vida e a sociedade. Isso é o evangelho renova a nossa vida
e a partir de nós ele renova o entorno, o contexto e quem está ao nosso redor. Então, bases teológicas simples. A tradição protestante é uma tradição riquíssima. Nós temos personagens importantes como John Wesley, que fundou o movimento metodista. Nós temos diversas tradições calvinistas, arminianas. Então, ela é muito rica. Eu gosto da pluralidade protestante, eu gosto do pensamento protestante, eu gosto da ideia do protestantismo. A ideia básica de Lutero de que a igreja ela está se reformando sempre, né? Lutero falou: igreja reformada se reforma sempre. O movimento de reforma não é um movimento datado. Isso é, aconteceu lá e ficou lá. É um movimento constante, de renovação constante. Por isso que na Viva nós temos uma identidade almática. Qual é a alma da Viva? A alma da Viva, nós somos protestantes, cristãos protestantes. Mas nós somos uma igreja, em primeiro lugar, relacional. Porque acreditamos que o evangelho ele produz comunidade. Comunidade é relacionamento. O evangelho não produz auditório. O evangelho não produz religiões de consumo. O evangelho produz comunidade. Por isso que nós somos uma igreja profundamente relacional, valorizamos relacionamentos, valorizamos o relacionamento com pessoas. As casas vivas, que, por exemplo, são os nossos encontros durante a semana nas casas, é diferente do formato que é importante, né, de pequenos grupos, células. A Casa Viva é um espaço de aberto, de relacionamento, de conversa. Geralmente não tem um roteiro pré-definido para que as pessoas sigam aquele mesmo roteiro. A Casa Viva, é uma conversa ao redor do Evangelho, é uma conversa livre, uma conversa aberta, com alguns pontos, mas muito livre, né? Porque para a gente isso é importante, saber onde que cada um está no Evangelho, o que está entendendo, sem tentar, digamos assim, normatizar ou dogmatizar a cabeça de uma pessoa. Porque a gente sabe que no final das contas cada um tem a sua própria percepção e vai construindo a sua própria relação com Deus, a sua leitura bíblica, a sua consciência cristã. Então nós somos profundamente relacionais. Isso é importante para a gente. A gente acredita que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Foi o próprio Deus que disse no Jardim do Éden que não é bom que o homem esteja só. Então, pensa, o homem lá estava no mundo perfeito, no paraíso, com águas cristalinas, limpas, árvores lindíssimas, comidas boas sem agrotóxico, e tendo Deus toda a viração do dia. A gente pensa, bom, esse é o paraíso, o mundo perfeito, o ser humano sozinho no paraíso, com Deus todo dia. Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Tem um autor americano chamado Eugene Peterson, que ele disse que na espiritualidade cristã, amizades são tão importantes quanto o jejum e a oração. Na espiritualidade cristã, amizades são tão importantes quanto o jejum e a oração. Isso é uma base, um fundamento. Nós somos uma igreja que gosta de gente porque a gente entende que se Deus ama pessoas, nós também devemos amá-las. Bom, relacional. Segunda coisa, e aqui que às vezes o bicho pega. Somos uma igreja que acredita em espiritualidade, mas nós não acreditamos em religiosidade. Ou nós não acreditamos também em religião. Bom, é importante eu diferenciar uma coisa da outra. O que é espiritualidade e o que é religiosidade? Quando nós falamos que nós somos uma igreja espiritual, não religiosa, talvez muitas pessoas possam é, ficar confusas diante dessa minha fala. Religião é roupa, espiritualidade é alma. Religião é a estrutura que damos à nossa espiritualidade. A espiritualidade é uma dimensão da vida humana. Todo ser humano possui espiritualidade. Agora, a religião não é uma necessidade. Assim como é correto afirmar que todo ser humano tem corpo, mas nem todo ser humano usa a mesma roupa,
É correto também afirmar que todo ser humano tem espiritualidade, mas nem todo ser humano se identifica com a mesma religião. Religião é roupa, religião é estrutura, religião é forma, religião é baseado em rito, dogma e tabu. Os grandes pensadores da religião dizem que a estrutura religiosa ela é baseada nisso. O rito, a repetição, o dogma, o que é certo, o que é errado, e o tabu, sobre aquilo que não dá para abrir mão. A espiritualidade não. A espiritualidade é livre, ela é uma dimensão humana, ela é esse voltar-se para o transcendente ou para uma dimensão não material da vida, não bestializada da vida, não terrena no sentido literal da palavra. Você é pó e terra, mas você tem essa pergunta: para o que eu existo, qual é o meu sentido nesse mundo, ah, qual, para onde vai o significado da minha vida. Então nós somos uma igreja espiritual, mas não religiosa. Por isso que nós não temos, digamos assim, uma roupa muito clara, o que para algumas pessoas pode causar uma certa angústia de faltar talvez alguns contornos, porque a gente acredita que por não ser uma igreja religiosa, cada pessoa vai, talvez na sua própria jornada de fé, percebendo aquilo que é bom para si, o que não é, aquilo que permite, o que não permite, mas sem tentarmos normatizar a experiência espiritual de cada um, né? A terceira coisa, então eu falei que nós somos uma comunidade profundamente relacional, espiritual, mas não religiosa. A terceira coisa, nós somos uma comunidade atualizada, bastante dialogal. É interessante sabermos o que Calvino falou, o que John Wesley falou, o que Zwingli falou, o que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino falou. Mas eles não vivem o nosso mundo. Eles não vivem o século XXI, 2025, com as dinâmicas do mundo atual. Nós vivemos. E cada geração e cada época é responsável por atualizar a reflexão bíblica para comunicar o evangelho a uma nova geração. Então, ser uma igreja atualizada é mais do que, como dizia o Calbart é um teólogo do século XX que diz o seguinte: a igreja tem que ter o jornal numa mão, o jornal do dia numa mão e a Bíblia na outra. A gente poderia dizer que nós temos as notícias do dia na mão e a Bíblia na mesma mão, porque a gente usa celular, smartphone para resolver a vida. Então a gente não tem uma coisa na outra, na outra. Então nós poderíamos dizer que como é que a gente pensa a teologia? Como é que a gente pensa o evangelho aplicado no mundo atual? Existem dois caminhos. O primeiro caminho é o que a minha interpretação bíblica diz e como isso se aplica na realidade. É um caminho. Então, de trás para frente. O caminho que nós seguimos aqui na Viva, e é importante você entender essa diferença, é nós ouvimos as questões, as perguntas que nós temos para a nossa vida no mundo de hoje e entendemos que o Evangelho é uma resposta para isso. Então, eu não estou buscando no passado para dar uma resposta para hoje. Eu estou ouvindo o que está sendo dito hoje e procuro, a partir do Evangelho, uma resposta que caiba para o mundo de hoje. Então, não é pegar o passado e importar para o presente. É olhar para o presente, ouvir o presente, sentir a realidade do presente e pensar como é que o Evangelho responde essas dinâmicas, essas demandas. Jesus Cristo, ele não estava, digamos assim, seguindo a tradição rabínica, que era muito famosa na época, pensando que a sua estrutura teológica é que dava a resposta. Ele frequentemente perguntava: o que você quer que eu te faça? As perguntas, elas são fundamentais para a gente construir a nossa resposta do evangelho para o mundo de hoje. As pessoas não estão mais tão preocupadas ou não estão mais tão interessadas no que talvez a gente acredita, mas elas estão interessadas em conversar. A gente vive nesse mundo agora de podcast, de conversas, de diálogos.
Isso é fundamental para a fé cristã. Perceber como que a gente pode conversar, dialogar, compartilhar, né? Então, acreditamos que aquela figura de um líder, um pastor grande, falando para um grande auditório, talvez faça sentido ainda para um público que foi criado nesse mundo com esse pensamento. Mas talvez as novas gerações vão preferir ouvir conversas, vão preferir ouvir um bate-papo, interações, porque essa é a maneira como a gente constrói o pensamento dos dias atuais, né? Então, ao invés de a gente brigar com a realidade, a gente fala, uau, tem essa realidade, vamos tentar conversar com ela. E uma outra coisa é que nós somos uma igreja orgânica. Isso é, gostamos de fazer tudo com qualidade, cuidar das coisas fazendo tudo bem feito, mas sem perder esse tom orgânico de como é que a gente faz o que faz. Isso porque para nós é muito importante a compreensão de que a gente faz as coisas com o coração, com a alma envolvido, mas ao mesmo tempo de maneira profissional para a gente não se perder no caminho, né? Isso seria a alma da Viva. Relacionamento, relacional, espiritual e não religiosa, atualizada, dialogal e orgânica. Essas 4 características marcam a maneira como a gente pensa a igreja. De maneira prática, então, se a gente pudesse pensar numa cultura de relacionamento, é viver. A vida para a gente vale mais do que a religião. Tem um rabino chamado Harold Kushner, que ele disse uma coisa super interessante, que quando Deus cria céus e terra, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, aquele mundo perfeito, ele não coloca nenhum templo, nenhum local sagrado. É como se Deus estivesse dizendo assim, que a vida é sagrada, tudo é sagrado, tudo que o mundo que a gente vive, as coisas ao nosso redor, tem essa sacralidade. Então, quando nós dizemos que o templo é sagrado, a Bíblia é sagrada, objetos sagrados, primeiro que a gente cai num certo catolicismo não nominal, prático. Porque a diferença do catolicismo para o protestante, segundo o teólogo Paul Tillich, é que no catolicismo a, a sacralidade está contida nos objetos e para o protestantismo não. Então, o templo é sagrado, a hóstia é sagrada, os objetos, os utensílios são sagrados porque a sacralidade está contida. No protestantismo, a sacralidade não pode estar contida em nada, porque isso seria um tipo de idolatria. Você reduzir o sagrado a coisas, a objetos. Mas nós protestantes podemos cair no mesmo erro do catolicismo nesse sentido, atribuindo sacralidade ao templo. Templo é sagrado, Deus está no templo, né? Quando eu era mais novo ouvia muito isso, né? A Bíblia é sagrada. Só que se nós formos bastante honestos com a espiritualidade de Jesus, o sagrado é a vida é sagrada. Então, para nós, o imperativo de Deus ao mundo é viver. Por isso que a vida se vive a partir de uma lógica de amor, amando a Deus, as pessoas e servindo como ato de demonstração do nosso amor a Deus e ao mundo. Então, o amor não é um fim em si mesmo também. O amor se demonstra concretamente a partir do momento que a gente passa a servir. Alguém tem que ser beneficiado do nosso amor. E quais são as ênfases, digamos assim, práticas da vida? Primeira coisa é experiência. E que tipo de experiência? Uma experiência singela, uma experiência não de, de eventão, mas uma experiência singela, pessoal. Talvez a grande marca da experiência cristã não são pequenos momentos catárticos que parece que a partir dali a vida toda faz sentido, mas pequenos momentos aos quais a vida vai ganhando sentido. A pessoa vai se sentindo mais viva, mais feliz, mais próxima dela mesma. Essas experiências com Deus, com as pessoas, com o mundo, com ela mesma, com tudo que está ao seu redor, são as ênfases que damos à comunidade, essas experiências de vida boa, né? A segunda coisa é beleza. E esse é um exercício constante.
a gente produzir espaços com beleza. Quando eu falo de beleza, é importante dizer que a gente está falando de beleza estética, beleza funcional, beleza ética, a maneira como a liderança, né, pastores tratam a sua comunidade com beleza, com um bom relacionamento, com boa linguagem, com respeito às pessoas. Isso é um fator muito importante, beleza. Além de beleza, nós podemos pensar também na excelência. Tem um autor, esse livro que eu indiquei para vocês, que é um livro muito usado em administração, né? Dedique-se de Coração, do Howard Schultz. Ele fala muito de excelência, e excelência hoje está muito associada a luxo, né? Quando as pessoas pensam em alguma coisa excelente, pensam em luxo. Mas excelência é. Tem um autor cristão que diz assim: a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Honra a Deus e abençoa as pessoas. Eu diria que excelência pode ser traduzido como zelo, como cuidado, como você querer guardar aquela coisa, proteger aquela coisa. Zelo, cuidado, são palavras que eu acho que cabem melhor para excelência, porque a nossa cabeça, influenciada por esse mundo de hoje, pensa excelência como luxo, como coisas ricas. Não, excelência é zelo e cuidado. Fazer tudo com zelo e cuidado é ter excelência. Então, coisas práticas, né? Marcou o horário, começa na hora, termina na hora. Pelo que eu estou zelando, pelo que eu estou cuidando? A vida das pessoas. A gente sabe, por exemplo, que no encontro de domingo existem algumas mulheres, por exemplo, que voltam para casa, seus maridos não são cristãos, fazem a comida, ou a rotina com criança. Então, tudo isso é para que proteja as pessoas das suas relações, a igreja tenha esse respeito, essa ética, essa excelência, o auditório, tudo sempre muito limpo, muito bem cuidado, é, as coisas bem feitas. Eu lembro que ano passado a gente fazia culto, 2024 que eu estou dizendo, né? A gente fazia culto à noite no auditório do Leblon Corporate. E eu e Lidiane, a gente chegava lá por volta das 4h30, 5 horas. E eu lembro que algumas vezes o banheiro estava sujo, a gente tinha que limpar o banheiro, o auditório estava com copo sujo, os bancos sujos, a gente tinha que limpar tudo. E por que que a gente fazia tudo isso, né? De limpar o banheiro, se precisasse passar pano, trocar o lixo, que às vezes tinha lixo, porque a gente entendia e entende que isso é excelência, entende? A gente está honrando a Deus e abençoando pessoas. Elas vão chegar no auditório, ter um lugar legal para ficar, um lugar limpo, um lugar adequado, um lugar bem cuidado, que elas se sintam confortáveis e possam ouvir o Evangelho, ter o seu momento de comunhão com Deus, com as pessoas. Então, algumas marcas, né? Beleza, excelência, experiência, inovação. Não tenho dúvidas de que a nossa teologia, muitas das vezes, parece uma certa inovação, a nossa forma de ser comunidade. Eu prego sentado, que é uma coisa assim não muito habitual, né? Um tom de conversa com as pessoas. Então, todas essas coisas são fundamentais e marcas da nossa comunidade. Eu trouxe tudo isso aqui porque é muito importante você saber exatamente quem somos nós, como pensamos. E vocês estão vendo que é uma conversa que não gira necessariamente em torno de um versículo bíblico, de um texto bíblico, mas tem uma mentalidade bíblica por trás. Porque, por exemplo, quando Deus resolve com o povo construir o templo, tudo é da melhor maneira, da melhor forma. Tem horário para tudo, né? Na liturgia do judaísmo do Antigo Testamento, havia horário, havia uma série de requisitos, uma série de limpeza. Então, tudo com muito zelo. Você vê que quando a rainha de Sabá vai visitar Jerusalém, ela fica admirada com a beleza, com a estrutura daquilo, com como tudo era muito bem feito, muito bem cuidado. Então, todas essas coisas são marcas para a gente de que nós, né, como povo de Deus, como povo que foi alcançado pelo Evangelho, não podemos tratar as coisas de maneira leviana. Não podemos tratar as coisas de maneira pouco caprichosa, pouco bem cuidada.
largada, porque isso seria um depoimento contra a nossa fé. Talvez para muita gente pense, não, mas eu só tenho a fé e está tudo bem. Não, não é assim. E não é assim exatamente porque a gente vive num mundo, num contexto, onde as pessoas primeiro não ouvem o que a gente diz. Primeiro elas veem o que a gente faz, elas veem como a gente faz, elas veem os nossos espaços, como que as coisas acontecem. Então, é muito importante que a gente zele, que a gente cuide e que a gente tenha uma mentalidade de estar bem ajustado ao mundo que a gente vive. Por isso que é importante, sim, a gente falar sobre as bases da nossa igreja. E hoje, então, esse foi o nosso assunto, a nossa conversa, a nossa reflexão aqui nessa segunda aula do que a Viva é, Pensa e Faz. Lembrando que só esse módulo fica disponível. Se você está assistindo depois e quer participar da Teologia Viva, aqui embaixo tem um link para você fazer a sua inscrição, tá bom? Um beijo a todos, até a aula que vem. Tchau, tchau.